Bom momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade e hoje eu não entendo nada do tema. Eu sou o Guilherme Billy do Billycast e no episódio de hoje não é um Billycast. Aqui é o Filipinho do Esquina 42 e eu tô com medo de gravar esse episódio. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Lika Moon e... E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Bom, pessoal, vamos lá que hoje tem um tema até bastante legal aí, difundido, né? É um gênero, nós vamos pela primeira vez no Papo de Calçada falar sobre um gênero, quem sabe não voltamos a falar de outros aí. A gente tá dando uma roubadinha no jogo aqui da equipe do Papo de Calçada, porque o nosso podcast especializado em cinema, em séries, é o TV na Calçada. Mas a gente vai falar de um gênero geral, né? Vamos falar de literatura até nesse primeiro episódio. Então trouxemos essa pauta para o Papo de Calçada. Nesse episódio nós estamos recebendo convidados. A Lika vocês já conhecem, o Guilherme Billy também já esteve aqui, mas tem uma voz que chega pela primeira vez ao Papo de Calçada, Felipe. Por favor, Felipe, primeiramente seja bem-vindo e se apresente aí, quem é você na fila do pão. Muito agradecido. Na fila do pão eu sou o último, obviamente, porque eu demoro para pegar o dinheiro. Mas eu sou aqui do Esquina 42, podcast aí sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo, mas mais sobre nada, pra falar a verdade. E tamo aqui, né? Vamos comentar aí. Eu que sou o que mais participa do Esquina, então carimbando aqui minha carteirinha. Quero passar a podosfera inteira, hein? Tá certo. Aqui o pessoal vem a primeira vez pra conhecer e depois já fica de casa já. Então já se sinta à vontade aí pra entrar na conversa. Pessoal, vamos lá. Essa pauta surgiu de uma conversa minha com o Guilherme Billy, né? O Billy tá sempre sugerindo pautas para o Papo de Calçada e na medida do possível a gente atende, né? Ele é um ouvinte honorário aí nosso. Então vamos falar um pouquinho de terror. Trouxemos os especialistas, como eu disse, eu não sou muito entendedor do gênero, nunca... Assim, na verdade eu sou um cagão, eu sinto medo, eu sinto susto por qualquer coisa, então eu sempre evitei assistir filmes de terror. A minha esposa até adora, então depois já tem aí uns anos que a gente tá junto e eu aprendi e comecei até a ver mais coisas, né? Literatura um pouco menos, mas cinema, que vai ser o próximo episódio, eu até tenho um pouquinho de conhecimento. E aí, gente, vamos lá, quem gostaria de começar aí, vamos falar um pouquinho de literatura. Eu acho que é bom seria explicar o que é terror, né, de onde que veio, o que significa. Vai, Lika, a Lika que é a professora aí, explica pra nós. Deixando claro que eu não sou professora de literatura, tá? Sou professora de linguística. Então, se algum professor de literatura aparecer aí, só lamento. Mas assim, o terror, ele é um gênero que trabalha com o desconhecido, né? Basicamente ele surge com essa função de trabalhar o desconhecido, de trabalhar o inexplicável, entendeu? E o susto mesmo, ele não vai surgir tanto na literatura, ele vai surgir, a atenção ela é construída por meio de palavras. O que você vai ter depois no susto, é que a gente vai falar mais pra frente, quando a gente vai pro cinema, pros próprios áudios, né, que a gente vai ter depois. Mas dentro da literatura, o terror ele é construído a partir da tensão na escritura das palavras. Então o gênero do terror, ele é um gênero que causa estranhamento, que causa medo, que causa asco. Eu acho que é o desconforto, né? Tirar o personagem de zona de desconforto. Gera uma certa catarse também no leitor, no autor, assim, você vai estar trabalhando com terror, basicamente. Terror é aquilo que causa terror, né? O que é o gênero terror, né? Existe alguma diferença de terror para o horror? Pelo que eu sei, o horror é aquele terror incompreensível, sobrenatural, né? Então a gente vê, por exemplo, que Lovecraft bastante, né? Aquele bicho com os bichos que são interplanetários, ou que, sei lá, algum ser vindo de outro lugar que você não sabe de onde que é. Pelo que eu entendi era isso, né? Vários contos de terror e horror. E veio mais depois do horror, né? Mais depois do terror. O terror ele era bem explorado antigamente nos livros mesmo. Algumas pessoas elas especificam o terror do horror, dizendo que enquanto um, né, trabalha com o medo em si, da forma mais
simples, o outro gera o asco, gera o desespero, mas basicamente muitos não fazem exatamente essa divisão, né, de propriamente dita. E muitas histórias, elas não são separadas. Você vai perspassar, ora pelo sentimento do horror, ora pelo sentimento do terror, ora pelo sentimento do suspense, dentro da construção da narrativa mesmo, né? Então, acho que eu sou um pouco... eu, como linguista, tenho um pouco de problema em ficar falando assim, olha, esse aqui é assim, porque os gêneros textuais, eles não são estanques, eles se misturam no caminho, existem preponderâncias de A ou B, mas é difícil você escrever um texto inteiro só sem mexer nas estruturas, entendeu? Fazer mesclagens de outros gêneros. Isso é um pouco... Eu tenho um pouco de preocupação com isso. A galera da literatura faz isso, porque eu já comecei pedindo desculpa, porque eu não concordo. Mas tudo bem, né? Foi mal aí, galera. Da próxima vez, se apresentem pra falar. E na questão das referências, né? As referências de vocês no terror literário, assim. Vocês chegaram a ler muito? Como é que o pior, eu sei quem lê pra caramba aqui é o Felipe e a Lika, provavelmente, mas eu não sou muito da leitura. Eu nunca lia contos de terror mesmo, eu lia mais fantasia. Só agora que eu comecei a explorar mais. Eu tô achando muito brabo, que foi o Lovecraft. Por enquanto, a única coisa que eu sei de terror é assim. E é um negócio assim, cara, que ele é mais horror, né? E me dá um calafrio porque ele fala assim, que a gente tem o terror e o terror do desconhecido, né? Que a gente não sabe o que tá ali e aquilo tá sempre à espreita e uma hora vai chegar perto da gente, a gente não sabe. Eles geram toda essa tensão, aí como a Lika falou. Mas em cinema que isso é explorado melhor, né? Tem até aquele vídeo lá da bomba explicando certinho, mas acho que o Felipe que lê mais aí. Li muito livro, né, de terror, principalmente muito conto. Não li muito romance de terror, porque tem pouco, né, novelas, como se dizem, novels, romances. Que quem faz mais isso é o Stephen King. Li muito livro do Stephen King, gosto bastante, mas principalmente os mais famosinhos, os mais maiores dele, por assim dizer, os mais grossos. Li muito Edgar Allan Poe também, gosto bastante dos contos dele, principalmente dos poemas dele. E ultimamente o que eu tenho lido mais é Lovecraft também. Se eu não tiver a coleção completa dele, eu não sei o que é a coleção completa dele, porque puta que pariu, eu tenho tudo aqui, possível. Eu fiz um clubinho do livro onde eu tô lendo um conto por dia, Felipe. Eu te chamei pra entrar nele ou não? Acho que não, cara. Depois eu te mando, então. Então, e o legal que o Felipe citou, Lovecraft é mais século XIX, Allan Poe é mais século XVIII, e Stephen King é contemporâneo, né? Tanto que as obras dele estão virando tudo filme hoje em dia, It, né? Mas ele escreveu muita coisa, né, o Stephen King. O cara é um workaholic louco, né, cara? Ele não para de trabalhar, ele faz tipo 30 páginas por dia, o cara é doente. Ele né? ainda escreve? Escreve, não para de escrever, todo dia escrevendo. Fiquei em dúvida agora, quantos livros será que ele já escreveu? Eu tô ligado que tem caralho. muito. É que, tipo, ele lança muito livro com pseudônimo, não com o nome dele. Porque, tipo, ele quer ver se vende, mesmo sem ter o nome dele. Porque ele fica tímido pra esconde o que ele escreve. Exatamente. Eu escrevi demais, eu acho que tô passando, vou esconder um pouco. Eles tudo tem uma cara de estranha, né, o Allan Poe. Eu tenho uma teoria, cara. O artista já não é uma pessoa normal. A pessoa que escolhe o terror, ele é menos normal um pouquinho. Eu, assim, tipo, comecei a minha vida literária, eu tive meu primeiro contato com a literatura de terror foi muito novinha, com 9 anos. Eu peguei um conto do Gato Preto pra ler. E eu fiquei completamente apaixonada. Nossa, lindo. E aí eu tive contato com a Mary Shelley, né? E o Bram Stoker. E eu era menina ainda, tinha saído daquela entrevista com o vampiro na época. E eu fiquei muito viciada nisso. E aí fui apresentada ao Lovecraft. E aí eu me perdi de vez, eu não tenho mais nenhum tipo de salvação. Porque hoje em dia eu sou escritora de contos de terror também. Eu sou apaixonada, assim. Eu gosto de Stephen King pra caramba. Só que eu acho que ele tem um pequeno probleminha pra encerrar as histórias dele. Mas o resto é tão legal. Totalmente. Que eu meio que esqueço que o fim vai ser uma merda, entendeu? Porque o caminho é muito bom. ele faz umas coisas legais. Agora Até ter piada disso, né, no último It. Pior, né? Mas assim, o próprio Edgar Allan Poe, ele dá uma aula de como é que se encerra um conto, né? Como é que se encerra um livro. Que pariu. Totalmente. Ele é maravilhoso. É uma retroalimentação do caramba, né? Lovecraft leu Allan Poe e começou a escrever. Até hoje em dia a gente tá lendo esses caras e continuando escrevendo, né? Não, e você não consegue parar de ouvir. Você não consegue parar de ler. O bom dos contos, principalmente o Edgar, que são contos, a maior parte, você tá sempre lendo e ele sempre vai te dar o mesmo efeito, é incrível. O Coração Denunciador, né, que eu acho que o pessoal... Nossa, esse conto é lindo, meu Deus do céu. Cara, você fecha os...
Não dá pra você ler e fechar os olhos, mas imagina você fecha os olhos e lembra do final do conto. Um audiolivro, no caso. Do livro, né? Você não pode fechar o olho e ler ao mesmo tempo, mas assim, fecha o olho depois que você leu e pensa na cena. Como seria, né? Eu não sou mais, mas fui atriz. Imagina a cena sendo construída daquele cara desesperado, com aquele barulho do coração batendo na cabeça dele, a ponto dele arrancar com os dedos. Imagina ele estourando as unhas dele, quando ele arrancou com tudo, o taco do chão, pra pegar o sangue, o coração ensanguentado na mão e levantar assim. Olha só, eu tô vendo. É assim que eu leio os contos de terror. O sangue escorrendo e ele gritando que ele era culpado e que fizessem aquele coração parar de bater, cara. E eu fico, meu Deus. Ó, eu dei spoiler do fim de um conto, mas é de um conto do século XIX. Então, por favor, tá? Não é spoiler. Não é nem spoiler. Ó, eu não li o nome do conto, então eu vou chegar nele e eu não vou saber qual que é. Então, é o Coração Delator, já não falei. Fala, tomou spoiler, corno. Já era. Mas não importa, porque o conto inteiro ele é maravilhoso. Ele é tão bom. Não interessa, você vai ler outras vezes. É um muito bom. Psicológico incrível. Isso. O Lovecraft tem um negócio que... Quando eu tô lendo ele, eu sei que no final vai ter alguma coisa que vai ser muito louco. Mas isso é que você tá falando, Lica. Esse é o da hora do livro, que ele sempre tem que expressar alguma coisa diretamente, tipo, para o leitor, né? Sempre tá escrevendo alguma coisa, descrevendo o cenário, descrevendo a sensação do cara. E dependendo da mente de cada pessoa, é um cenário diferente, é um tipo de visão diferente, é um ponto de vista diferente. E dá pra gerar umas coisas muito loucas. Então ele omite informações de alguns seres ou lugares. Daí, tipo, dependendo de como você imagina uma casa... pode mudar tudo o que você acha daquele lugar, né? Exatamente. Então no livro mexe muito com isso. Vocês preferem o terror mais gore ou o terror mais psicológico? Eu particularmente sou extremamente fã do terror psicológico, entendeu? O terror psicológico é muito melhor do que o gore, body horror e tudo mais, é muito mais intrínseco. A música de Eric Zayn. É o seguinte, é o conto onde tem o cara tocando a música, só que você tá lendo aquilo. Daí uma hora ele fala que o grito dele é abafado pelo som muito grave do violino. Vocês viram, eu juro que eu ouvi um violino tocando, como se ele estivesse num quarto acima, então eu ouvi ele abafado. Aos poucos você vai entrando naquilo dali, que meio que a sua cabeça começa a reproduzir ao mesmo tempo, sabe? Você não precisa parar e pensar o que tá acontecendo. E isso que acontece com contos antigos de 100 anos atrás, que tem uma língua muito rebuscada às vezes. Então faz você reler e você começa a imaginar coisas diferentes quando você relê. Acontece isso muito comigo, não sei se com vocês também. Nossa, demais. Eu acho que o terror psicológico, ele te pega mais porque eu acho que ele é mais próximo. Geralmente são situações que podem acontecer no dia a dia, sabe? Eu tô me lembrando de um livro que eu li. Ai, cara, eu vou ter que pesquisar, que eu lembrei na hora que eu tô falando aqui. Eu vou pesquisar e vou voltar nele. Mas é um livro brasileiro que eu li na quinta série, mais ou menos, que é sobre um sequestro. E, cara, aquilo me deixou tão, assim, coisa... Eu lembro que eu tava viajando quando eu li esse livro, foi durante uma viagem, e eu ficava tenso, sabe? O autor, ele entrava dentro da mente da menina sequestrada, sabe? Então você ficava naquela apreensão, assim. Eu lembro que eu lia e eu ficava até um pouco nervoso, assim, pra saber o que vai acontecer. Até de eu não gostar muito de terror é porque eu fico realmente tenso, sabe? Eu sei lá, eu entro na história, assim. É literatura, mas não é terror. Eu sempre comento, quando eu li as Crônicas de Gelo e Fogo, eu tava naqueles capítulos da muralha, eu sentia frio, sabe? Assim, dá aquela sensação. Você lembra do inverno, como é que é o frio. Então, o terror psicológico, por ele ser bem próximo, né? Geralmente ele trata de um trauma ou de um medo instantâneo, sabe? Uma reviravolta que te deixa mais apreensivo. O medo do desconhecido dá muito mais cagaço, gente, do que necessariamente você fugir de uma pessoa que tá com uma faca. Eu acho, pelo menos. Porque você tá vendo a faca ali. O problema é quando você não vê aquele filme. Vocês já chegaram a assistir esse filme que saiu agora? A gente vai falar depois, mas é só o conceito, tá? Que é aquele o Homem Invisível. É só fica com a imagem pro pessoal ouvir. A gente vai falar na próxima parte, mas você imagina o cagaço de você saber que tem algo ali, mas você não sabe onde tá. Isso pode ser na tua mente, isso pode ser um fantasma, isso pode ser um homem invisível, mas um vírus. Porque um dos contos mais legais, vamos ficando ainda no Longpool, é a Máscara da Morte Rubra. Nossa, caralho, esse conto é lindo. Que faz uma coisa em cima da peste negra. Então você tem lá os ricos dentro de um lugar e a morte entra com uma máscara nesse baile, entendeu? É muito legal esse conto.
E você não tem o que fazer quando você não tem o inevitável, né? O inevitável, ele é o inevitável. Lembra que eu escrevi o conto lá pro Desleituras do Teatro Escrito Pensador Louco, a gente fez aquela coletânea, eu escrevi o conto. Falta de controle, né? É, o inevitável, cara. O inevitável é terrível, porque você não tem o que fazer. Você perdeu totalmente o controle. Você não tem o que decidir. Não tá nas suas mãos. E isso dá muito medo. É, brincar com aquilo que você já sabe que é concreto na sua cabeça e tirar dali é um negócio muito assustador, né? Tipo, o cara vai olhar pela janela e imagina ver uma cidade cinza, cintilante. Ele vê um vazio infinito, ele sente como se a vida dele não fosse nada diante daquilo. Isso é muito Lovecraft. Exatamente. É quando Eric Zain. Nesse exemplo que você deu, Lika, tipo, de uma pessoa correndo atrás de você com uma faca, tipo, é um medo que você tem físico, né? De você se ferir e tudo mais. Isso. Mas o terror psicológico é uma coisa que você não sabe como aquilo pode te machucar, como aquilo pode acabar com a sua sanidade ou com o que você é. E isso é muito, muito mais assustador do que perder um braço, tá ligado? Porque é o medo do desconhecido. Você perder o controle dá muito medo. Só porque eu falei do livro e não falei o nome, aí o livro é O Medo e a Ternura, do Pedro Bandeira. Aí, pra quem quiser procurar, é um livro bem pequenininho e vale a pena ler ele. Sobre o sequestro de uma menina de 15 anos. Caralho, que sinistro. O Pedro Bandeira tem vários livros legais voltados pra criança que são nesse estilo mais thrillerzinho, assim. Se eu não me engano, ele escreveu também, confirmar aqui, mas se eu não me engano, ele escreveu também A Droga da Obediência, que é um livro muito legal. Eu mandei pro meu filho ler, tá com 11 anos, ele adorou. Aqui, ó, A Droga da Obediência, é ele mesmo, Pedro Bandeira. É um thrillerzinho, né? Não chega a ser um terror, mas dá um... As crianças ficam com medinho, é bem legal. É, mas pra uma criança, né, às vezes, assim, igual você falou aí, nessa faixa de 12 anos, mais ou menos, é uma coisa até bem... Até porque o personagem, ele tem essa faixa etária, né? É um adolescente, então você consegue... É isso, ele trabalha com medo e ele põe crianças numa situação de medo, de pânico, de perigo. Ele põe essas crianças nessa situação pra elas resolverem os problemas. Bem anos 80 mesmo, essas histórias, né? Só que assim, você tinha falado da questão do desconhecido e você falou e você fez a citação lá de você ver o infinito e não entregar. Cara, é o Lovecraft com o Cthulhu, cara. Qual que é o medo que você tem do Cthulhu? É aquele buraco, aquele negócio, as pessoas vão... É aquele tentáculo, né, que passou por baixo da porta. Você não sabe o que e aquelas pessoas com os rostos vazados, entendeu? Que você fica, meu Deus, que você olha e tem um infinito lá dentro. Eu abri aqui o bagulho do Stephen King, não sei se continua a curiosidade aí no ouvinte, cara. Na moral, eu fico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 segundos pra rolar por todos os livros. Você não tá contando os livros, você tá contando os segundos que você demora pra rolar o livro. E quando você começou a contar os livros, eu falei, eu ia dar uma dica, eu acho melhor você contar primeiro e avisar depois, porque vai demorar. Exatamente. Não, é muita... Nossa! Cara, quando minha mãe nasceu, cara, ele tava escrevendo já. Aí, ó, o primeiro livro, 74. Até hoje em dia. Não, o Stephen King, ele é um absurdo, assim, ele faz bem que linha de produção. Mas os precursores desse cara, né, porque ele vai beber na fonte de outras pessoas. E a gente ainda tá lá no Edgar Allan Poe, no Lovecraft. Vocês conhecem o Bram Stoker, por exemplo? Eu só vi o filme, né, pra falar a verdade, mas o livro eu não li ainda, não tive essa coragem, não. Nossa, é um dos contos mais bem... É um livro, na verdade, inteiro, né, mas é um dos romances mais bem escritos. Se você tiver, é um momento babaca, né? Vou meter um momento monóculo aqui, desculpa aí, galera. Mas se você tiver um inglês para fazer a leitura na língua, a tradução brasileira está muito bem feita também. Mas sempre que você tiver a possibilidade de ler na própria língua, porque você vai perder. Eu sou tradutora, né? Toda vez que você traduz um texto, querendo ou não, você não está lendo o autor, você está lendo a versão do tradutor. Né? O tradutor ele faz escolhas. Você localiza muita coisa, exatamente. Aí se você puder ler o conto do Drácula na língua na inglesa, você vai ver uma construção de narrativa que é um absurdo. Ele não é um terror psicológico, mas ele é um livro que você tem uma descrição tão detalhada das situações, das cenas, que ela vai causando exatamente isso que nosso colega aqui que tem medo, né? Tá um podcast sobre terror com cagaço. Vai criando, porque você vai descrevendo a cena e você vai criando aquela imagem. Então a imagem da construção do Drácula, por exemplo,
é uma coisa que vai num caminho ali, que assim, ele é uma personagem que é ao mesmo tempo sedutora, mas ela é perigosa, entendeu? E aí você vai criando a tensão dos encontros dele durante o livro. Enfim, eu não quero dar, realmente, esse eu não quero dar spoiler, mas leia, mesmo que em português, claro. Mas é uma experiência inacreditável o que esse cara faz com as palavras, né? Porque eu acho que o poder do escritor é isso, é pegar as palavras e conseguir transformar isso em imagens pra você. Palavras na verdade, as coisas que não existem, as palavras que a gente dá aquilo, né, que existe. Olha, que eu tenho uma pergunta pra você, falou que você é tradutora, né? Sou. Sobre o Corvo, do Edgar Allan Poe, qual você acha que é a melhor tradução dele? É o momento babaca de novo, né? Eu tenho o livro aqui, mas ele tá em inglês. Eu tenho uma versão em português também, mas eu confesso pra você que eu não fiz essas leituras. Eu já usei na sala de aula uma versão do Estado, mas eu realmente que o Estado forneceu pra gente quando eu dava aula na rede, mas eu nunca me preocupei em ver quem era o tradutor daquela versão. Mas eu sempre prefiro, eu sou tradutor, então eu falo algumas línguas, principalmente na parte de leitura. As pessoas falam, você fala a língua que você sai falando um monte. Não falo todas, mas eu leio todas. Então eu prefiro ler as coisas na língua mãe, na língua origem, desculpa, língua mãe é a minha. Na língua de origem, porque eu tenho essa ideia, porque eu tenho justamente essa ideia e também isso me ajuda no meu próprio trabalho, né? Que você acaba tendo visões, acaba vendo versões, etc. Então assim, eu não sei te dizer, porque eu justamente tenho essa mania de não ler as coisas na língua traduzida, assim. Eu prefiro não fazer isso. Então, não sei te dizer, tanto que eu tive que olhar aqui como é que era o nome do conto em português, porque eu lembro dele como Telltale. A língua muda com o tempo também, né? Se você ler um negócio antigo, é totalmente diferente de você ler uma conta de hoje em dia. Com certeza. Isso que eu acho difícil, né? Você aprende o inglês num cursinho de inglês, aí pela internet você vai ler o Drácula, você vê umas palavras muito difíceis, provavelmente, né? Tanto que, por isso que eu acho a coletânea que eu tô lendo do Lovecraft muito boa, que o cara localizou muitíssimo bem. Eu tava comparando com as versões em inglês assim, e o cara, não sei como, da onde que ele conseguiu tirar a palavra em português pra explicar o que é aquele em inglês, sabe? Eu achei muito maneiro. Você estava falando aí de imaginar e quebrar a perspectiva do cara que tá imaginando o leitor, né? Um cara que faz isso muito bem, que eu ajudo, o áudio ajuda muito nisso, né? E você criar aquela ambientação por causa que ele bota os efeitos e tudo mais, é o Felipe Porcelli. Cara, eu tava ouvindo a Repsia, do nada, quando ele fala que todo aquele mundo na frente dele começou a se desfazer, que o bicho, quando ele saiu do prédio, parece que ele não tinha saído de nenhum lugar, cara, me bateu um terror, me bateu um medo. E cara, que eu nunca tinha assistido aquilo vindo no áudio, assim, foi um negócio brabo demais. Muito obrigado, eu acho. Eu acho, né? Eu me desculpa por não poder te ajudar nessa, mas eu realmente não. Eu falei, é babaca. Eu fui atrás, porque eu nunca lembro da palavra como coração denunciador ou coração revelador. Eu sempre lembro dele como The Telltale Heart, né? Ou The Black Cat, que é o gato preto. Minha professora de inglês chegou lá falando, Allan Poe, gente, é muito legal. Sabe por quê? Porque ele escreveu um poema como se fosse um corvo falando, nossa, que da hora. Daí ficou por isso mesmo, ela não sabia, nem fazia ideia que ele fazia esses contos. Pensei que ele era só um poemista. Até que eu comecei a ver mais e tudo mais, mas ela passou o conto em inglês, né? Já que era uma professora de inglês. Daí eu lembro de reconhecer esse autor em outros lugares, daí eu falei, falar pra você que, tipo, eu ouvi até ali, né, a versão do Machado de Assis e a do Fernando Pessoa, do Corvo. Eu ia falar pra você que, tipo, a maioria das pessoas prefere do Machado de Assis por causa da rítmica, da forma, do conteúdo, né, pra falar a verdade, mais pelo conteúdo. Eu prefiro do Fernando Pessoa pela rima, pela forma, ele é mais fluido. Então, quem quiser ouvir, ouça do Fernando Pessoa, que é bom pra caramba. Mas assim, uma pergunta pra vocês, qual que é o barato do terror? Sentir medo. É você experimentar uma... basicamente. Calma, gente, deixa o velho falar. Desculpa. É o lance igual de, sei lá, pular de bungee jump, que o cara experimenta pular da ponte com segurança, é isso? Acho que tudo tem um pouco de terror no meio, né? Tanto que terror e comédia flertam muito um com o outro, daí... não é à toa que o Jordan Peele tá fazendo o terror de forma ótima, né? Isso que eu ia falar, exatamente isso. Olha, o Felipinho, ele tá me prevendo. O Get Out concorreu com um filme de comédia, cara, no Globo de Ouro. É um negócio muito louco isso aí mesmo. E, sabe, eu acho que tudo tem um pouco de terror, então... Eu acho que o objetivo de você
assistir ou ler contos de terror ou assistir filmes de terror é um pouco mais seguro, talvez, do que pular de um pump jump, né? Que você vai sentir esse medo, mas é 100% seguro. Eu sou uma cagona, né, clássica. Totalmente. Então eu prefiro ter medo na cadeira, sentada na minha casa, onde eu tô com o pé no chão. Eu não acho legal você se jogar de um lugar e se confiar na porra de uma cordinha pra te segurar ali. Porque se você morrer naquilo ali, entendeu? Bem feito. Porque você não precisava estar ali. Existe uma lei que manda a gente obedecer, que chama, né, a lei da gravidade. Se você faz isso, você tá quebrando a lei da gravidade e vai pagar um preço por isso, né? Eu acho interessante, assim, o pessoal que curte, né, o terror. E assim, vocês acham que é mais imersivo do que outros gêneros? Por exemplo, dramas, né? Falando de gêneros literários em geral. Eu acho que porque sente muito na nossa pele, né? A gente pega um personagem, daí bota ele passando por algum trauma, algo do tipo, daí você começa a falar, oh, meu Deus, coitadinho dele. Daí ele começa a passar por aquelas cagadas. Daí você, meu Deus, olha, eu tô todo drogado aqui, passando por cagada. Daí pá! É isso mesmo, você fecha os olhos e continua lendo com o olho só, sabe? Você põe a mão na cara e fica só um olhinho assim no livro. Você não consegue parar, tem que ver o que tá acontecendo. Mas tá com medo. Acende a luz do quarto, né? Põe o gato do seu lado. Aí o gato começa a olhar pra parede do nada e você fala, cara, que ferrou, né? Os cachorros começam a latir pra parede. Nossa, aí é sinistro. Ai, cê é louco, nem fala. Eu acho que com o terror rola mais uma aproximação com o personagem principal, porque, tipo, se você se imagina na situação do personagem, ou das pessoas, ou o que quer que seja a situação, é muito mais fácil de se padecer pelo pessoal, né? Porque, meu, tipo, livro de drama ou livro de romance não pega tanto, porque, sei lá, não é com você que tá acontecendo aquilo. E é meio difícil de se padecer das pessoas, porque tá acontecendo coisas boas, ou sei lá. Mas terror sei lá, você se padece mais pelos personagens. E eu acho assim, o terror ele tem essa questão de você poder se identificar e as palavras, dependendo do estilo de cada autor, claro. Você vai ter a Mary Shelley, por exemplo. A Mary Shelley a Mary Shelley ela escreveu Aí, ó, falamos do cachorro latindo pra parede aí. A Mary Shelley escreveu Frankenstein. E o Frankenstein é a construção da montagem do monstro, digamos assim, com corpos mortos. E essa descrição detalhada do processo, gente, é aterrorizante, é maravilhosa. Agora, se você pegar... ela fez isso lá em 1800 e qualquer coisa, né? Mas tem um cara que vai pegar lá na frente, numa outra escola, porque a gente tá numa escola britânica, americana, língua inglesa, etc. Vai ter um alemão, eu não sei se vocês conhecem, que escreveu um livro super conhecido chamado Metamorfose, que cria um movimento de catarse, que é aquele negócio meio que é uma limpeza diante do horror, do medo, explicando basicamente assim, a purificação pessoal, entendeu? Que é você tá uma libertação psíquica do ser humano naquele momento que ele supera um medo, um trauma. Mas também, isso quando você não supera, quando você fica preso dentro dele e a catarse não acontece. E é o que o medo, esse pânico, porque eu acho que é o pânico em si, o Franz Kafka ele constrói muito bem. Existe um conto dele que as pessoas quase não conhecem, que chama Na Colônia Penal. Eu sou amante de contos de terror. Ele é um conto super curtinho. Ele tem, assim, dependendo da edição que você pegar, se for aquelas de pocket, tem umas 60 páginas. Se você pegar aquelas maiores, tem umas 20. É bem curtinho mesmo, é um conto rápido. Gente, fica a dica aí, PDF, digita nas interwebs aí, nos Google da vida, Na Colônia Penal, Franz Kafka PDF, vai aparecer vários, já está em mídia livre, você não precisa se preocupar que você não está fazendo nada de errado. Aí, você lê esse texto, o que ele faz? Ele descreve uma máquina de matar, mas ele descreve com uns detalhes tão profundos. E aí eu vou dar agora, que eu não leio, meu alemão ele não estava tão bom quando eu comecei a ler, e a primeira vez que eu li em português. Eu peguei aqui a tradução do Torriere Guimarães, peguei o meu livrinho aqui, tô com ele na mão, chama Torriere Guimarães, o cara. Ele descreve com uma riqueza de detalhes essa máquina de matar, e o sofrimento da pessoa enquanto a máquina vai funcionando, que sou uma pessoa que estou super acostumada e sou fãzaça de contos de terror, eu fui lendo aquilo, foi me dando um nojo, uma ânsia de vômito, que eu demorei uns 3... Um conto que eu leria em 2 horas, eu demorei 3 meses para ler, porque eu não conseguia ler meia página por dia.
Entendeu? Eu demorava um tempo pra voltar e terminar de ler o texto. Se você conseguir ler rápido, meus parabéns, você é um herói, porque eu ficava passando muito mal, assim, sabe? Dava ânsia em mim. Aquele negócio de ficar, sabe? Nojo. Qual que é o nome mesmo? Na Colônia Penal. É um livro, é um conto maravilhoso. Vou procurar isso. Ele é um cara que um explorador, vai numa colônia francesa e ele vai presenciar um sistema de execução que eles empregam ali, entendeu? E tem um soldado lá que foi acusado de subordinação. Se eu não me engano, a história é mais ou menos isso, mas não importa, tem um coitado lá que vai morrer. E ele vai escrever, a máquina vai escrever no corpo dele qual é a sentença. Ele fica preso lá e assim, vai escrevendo até ele morrer, entendeu? Ela vai escrevendo. E ele vai explicando isso, cara. E é horrível. E o cara que vai descrevendo, ele vai descrevendo como funciona com sabe, um whatever, assim, tipo, tanto faz. E o cara que tá lá vendo aquilo, pelos olhos dele, o Franz Kafka, ele cria a nossa imagem do que ele tá vendo, entendeu? Pra gente, com as palavras. E isso é... Nossa... se vocês quiserem passar mal, eu recomendo esse livro. Nossa, você falando disso, né, descrevendo, me lembrou aquele conto daquele cara que escreveu o Clube da Luta, esqueci o nome dele. Um nome diferente lá, o cara que escreveu o Clube da Luta, que ele escreveu aquele conto Guts, ou Tripas. Meu, na moral, pesquisem, mas não me culpem depois por isso. É nojento demais, sinistro. Tipo, e não é terror, é só um relato, mas... Tipo, talvez terror esteja nisso também. Tipo, não é algo sobrenatural, é algo... até cotidiano, por assim dizer. Eu acho que deve estar na mesma balada disso aqui, porque esse Na Colônia Penal, ele não é um conto de terror. Ele é descritivo, tão descritivo. E ele é uma coisa assim, tem um cara que vai lá pra verificar os métodos de execução. Inclusive, no final, se eu não me engano, ele fala assim, que o cara vai morrer. Enfim, é sobre isso que fala a história. Ele sabe, e paf, ele fala assim, que aquele método não era eficaz porque ele não apresentava a redenção da pessoa, entendeu? Que ele procurava. Era só cruel. Nossa. Sinistro. Puta, eu vou tentar ler isso daí. Os livros, né, de terror, a literatura, os contos, geralmente eles giram em torno de um acontecimento ou de um grande monstro, né, um grande vilão. Vocês conseguem se identificar se há uma característica necessária, algo que junte assim para falar assim, um grande monstro precisa ter isso. Por exemplo, eu já ouvi pessoas falando que o monstro ele não pode ser revelado, sabe? Quando o monstro fica oculto, ele gera mais medo, né? Porque o incerto ele vai gerar mais medo. É quando você vê a cara do monstro, meio que perde aquela coisa, aquela aura por trás dele. Até já pro lado das religiões, espiritualidade, tem gente que acredita que isso na vida real, claro, se uma pessoa estiver possuída por um demônio, até aquele filme lá que a gente vai falar depois do Invocação do Mal, ele fala isso lá, né? Se você souber o nome do demônio, você domina ele, né? Você tem um poder sobre ele. Vocês acreditam que existe alguma característica que faça esses grandes monstros, grandes vilões serem esses grandes vilões, ou é algo particular também? Isso está bem relacionado com o que a gente estava falando agora de pouco sobre o que a Lika estava falando, né, sobre aquele exemplo que ela deu de um cara correndo atrás de você com uma faca. É um terror mais físico, mais palpável, mais fácil de ver. Agora, quando é algo espreitando nas sombras, você não sabe o que possa acontecer, aí já é um terror psicológico. Tipo o Tubarão, o filme do Tubarão, que também é livro, o tubarão não aparece. Nunca, também por questão orçamentária também, mas tipo, foi o que fez o filme ficar mais assustador, o pessoal lembrar mais dele também, porque se mostrasse Tubarão, ninguém mais ia querer ver esse filme na vida. Eles usavam a música, né, pra gerar a atenção dele tá chegando. Esses recursos. Mas eu acho que isso é mais uma questão pessoal também, vai muito de cada um, é bem intrínseco. Eu acho que também vai de você, quem gosta do gênero, ele gosta do gênero, né? Eu acho que vai muito de cada autor, porque cada autor ele tem um estilo muito específico. Quando você vai no Bram Stoker, por exemplo, que vai escrever o Drácula, você vai ter um romance ali em que o terror ele se constrói numa outra estrutura, é mais de relacionamento, diálogo, entendeu? A construção da personagem, etc. Quando você vai, por exemplo, para Mary Shelley ou para o Metamorfose mesmo do Kafka, ou esse conto que eu falei da Colônia Penal, é o estilo do Kafka.
de você pegar uma coisa mais, é uma história mais descritiva, e essa descrição te causa o pânico, sabe, o nojo, o asco também é uma forma de terror. E de repente, quando você vai lá pro Stephen King, que tem vários livros que você vai pegar querer simplesmente de um psicopata que dá um cagaço do caramba, ou senão você vai ter medo também do mesmo jeito quando você não vê a ameaça chegando. Entendeu? Então depende do estilo como você vai escrever, mas o interessante é você se envolver, como o nosso colega disse, com a personagem, para você se importar com ela a ponto de você se identificar e entrar nessa imersão no livro e começar a sentir, porque, como diz o nosso querido Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Ele não só está fingindo, como ele finge que a dor existe. E quando ele consegue transferir essa dor para o leitor, a ponto dele conseguir movimentar o sentimento da pessoa, para que ela sinta aquilo que quer dizer, é um momento de manipulação. Ele manipula os nossos sentimentos por meio da palavra, porque quando a gente vai falar depois do cinema, vocês vão ver que é muito mais fácil, porque a gente tem muito mais recurso. Agora, fazer isso com palavras, a ponto da pessoa se imergir no texto e sentir. Por isso que o conto do Kafka é tão bom, porque você sente o nojo, você passa mal, porque você se envolveu a ponto de você, entendeu? Essas questões que fazem a literatura de terror ser tão maravilhosa e tão pouco previsível, porque às vezes vai dar tudo certo no final. Tem histórias de terror que não acabam sempre mal, e tem umas que acabam mal, e a gente nunca sabe como vai acabar. Aqueles romances mamão com açúcar tá sempre certo no final, isso é chatíssimo. Lovecraft você sempre sabe que vai acabar mal. Essa é a única certeza do Lovecraft, que vai dar tudo errado. Eu acho que ele sabe disso, ele é safado. Não, eu percebo assim, sabe? Eu falo, tá muito normal isso aqui. A música de Eric Zay. Tá tudo indo normal, assim. Daí o velho começou a virar o Satanás. Dá sempre certo, pro mal, o mal sempre se dá bem. Se você é uma questão de perspectiva. É verdade, pros Elder Gods deu tudo certo. Agora pra gente, humanidade que não serve pra nada, morremos. Não, tá certo. Nossa senhora. Mas você tinha humanidade, eu só tinha Elder Gods, meu filho. Você tá pensando o quê? Com certeza. Aqui é team cultista, totalmente. Pessoal, a gente já tá aí chegando no tempo, né? O episódio, essa primeira parte é mais curtinha. Vocês têm algo aí que ainda faltou falar nesse episódio sobre literatura de terror? A gente foi falando bem por cima de todos os autores, mas assim, não. Tem vários autores que ficaram de fora. Não no Singer, né? Tem o Conan Doyle, tem o Wells, o Oscar Wilde. Vários estilos de terror. Tem as poesias de terror, de asco, de nojo, né? Que eu falei, o Augusto dos Anjos, ele é maravilhoso. Tem a gente tem vários autores aí que são poetas da área, mas não tem como falar de todo mundo, então acho que tá bom, né? Então tá joia. Nós vamos dividir esse episódio em duas partes, então no seu feed aí, caro ouvinte do Papo de Calçada, querido ouvinte, falei caro ouvinte parecendo o Adriano lá do Papo Aberto, já pode procurar aí no seu feed que esses dois episódios vão sair coladinhos aí juntos. E o próximo episódio nós vamos falar um pouquinho sobre o cinema de terror. Nós falamos aqui mais de autores clássicos, né? Que vale a pena ir lá procurar, ler. Como a Lika citou, alguns aqui já estão em domínio público, então tem muito acesso em PDF na internet. E contos também, né, que são mais rápidos de ler, então você pode absorver bastante coisa. Então galera, vamos lá pro próximo episódio. Até a gente se veja já.